Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula de física. Agora é a vez do módulo 7 da frente 3. Nós vamos falar sobre medidores elétricos. Nessa aula a gente vai ter que cumprir alguns objetivos sobre entender como utilizar um medidor corretamente ou o medidor correto para cada medida que você deseja executar. Como que deve ser dado o medidor escolhido corretamente? Como que deve ser a instalação desse medidor. A gente vai falar também sobre medidores ideais, visto que a maioria dos exercícios, quando os medidores aparecem em forma de pergunta, de cálculo de quantidade de corrente, de DDP, a gente vai trabalhar com medidores ideais. E outros elementos importantes do circuito, como um reostato, um fusível, e assim a nossa aula começa, beleza? Bom, os dois principais elementos do medidores de um circuito que a gente vai ver nesse módulo de hoje são amperímetro e voltímetro, cada um na sua, cada um na sua medida, cada um com a sua utilidade. Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia não, já há algum tempo a gente tem um aparelho que é usado para fazer medições em circuitos elétricos, que é o chamado multímetro. Esse multímetro ele tem várias funções, basta você girar lá um botãozinho para mudar a função dele. Então ele tem a função amperímetro, função voltímetro, função ohmímetro. E normalmente, não sei se vocês repararam, que a grandeza que vai ser medida vai ser identificada exatamente pelo nome. Quer dizer, amperímetro mede ampere e ampere é o nome da unidade de medida da corrente. Ou seja, um amperímetro no circuito, ele vai medir a intensidade da corrente. Ou seja, o exercício não vai mudar muito não. Se perguntar para a gente qual é a leitura do amperímetro, é o mesmo que perguntar qual vai ser a intensidade da corrente. Esse símbolo é o símbolo do amperímetro, com um Azinho no meio. Essa setinha aqui chega a ser opcional, mas está aí o amperímetro. O voltímetro, olha só, ele mede quantidade de volts. Volt é a unidade de medida da DDP, da tensão elétrica, da voltagem do circuito e, portanto, ele vai medir a DDP. Quer dizer, amperímetro mede ampere, que é corrente, voltímetro mede volt, que é DDP. Se o exercício perguntar, por exemplo, qual é a leitura do voltímetro, é a mesma coisa de perguntar qual é a DDP naqueles terminais que ele está sendo instalado para medida. Essa é a representação gráfica. Na hora que a gente for fazer um circuito, a gente vai usar esse símbolo aqui para representar um voltímetro. Repito, a setinha é opcional. Amperímetro, voltímetro, bem sugestivas as duas representações, certo? Além de saber para que serve, você também tem que dominar a parte de instalação de cada medidor. Quer dizer, você saber, por exemplo, que um amperímetro vai medir corrente e como que ele deve ser instalado naquela região onde a corrente tem que ser medida. Saber como ele tem que ser instalado, inclusive, ajuda a concluir e também entender qual é o conceito de um amperímetro ideal. Quer dizer, amperímetros têm que ser associados, instalados em série na região onde a medida vai ser obtida. Por exemplo, nessa parte do circuito aqui, vamos imaginar que a gente deseja discutir ou saber qual é o valor da corrente que passa por esse resistor. Se eu quero saber o valor da corrente, eu vou usar o amperímetro e esse amperímetro deve estar associado, deve estar ligado em série àquele resistor. Por estar em série, o amperímetro ideal, lembrando que no começo do vídeo eu falei que estudar medidores ideais é importante porque a maioria dos exercícios vão falar realmente sobre eles. O amperímetro ideal é aquele que tem que ter resistência interna desprezível, ou seja, resistência bem próxima de zero. No final das contas, quando você for fazer exercício de amperímetro ideal, embora não exista, você pode considerar que a resistência interna dele é zero, justamente porque ele está associado em série ali. Sendo resistência em série e igual a zero, ele não vai interferir no sistema, ele vai estar ali só para medir corrente. O voltímetro, a instalação dele é ao contrário, e o raciocínio também é ao contrário em relação ao que eu acabei de falar do amperímetro. O voltímetro tem que ser associado em paralelo à região a ser medida.
Lembrando que voltímetro mede DDP, então vamos imaginar que a gente queira medir a DDP, quantos volts que estão chegando nos terminais desse resistor. Para medir volt, eu tenho que usar um voltímetro, e voltímetro tem que ser ligado em paralelo, olha só. E por estar em paralelo, vamos dizer que a gente queira um voltímetro ideal, por exemplo, sendo aquele voltímetro que não interfere nas medidas que ele vai fazer. Ele não interfere no sistema no geral. Quer dizer, para algo que seja paralelo, não interferir no sistema, ele não pode puxar corrente. E vamos lembrar, gente, que em paralelo, quanto maior for a resistência, menos corrente aquela parte vai puxar. Ou seja, pensando que esse voltímetro não pode puxar corrente, a gente tem que pensar que, de forma ideal, a resistência dele tem que ser altíssima. A resistência dele, quanto mais alta for, menos corrente ele vai puxar, menos ele vai interferir. Portanto, o voltímetro ideal é aquele que tem resistência interna tendendo ao infinito. Vamos lembrar disso. Bom, a gente também precisa falar que, além de voltímetro e amperímetro, a gente tem que estudar também outras partes de um circuito. O principal objetivo aqui, a partir de agora, é entender como é que funciona um reostato. Para entender o reostato, você também tem que entender que a resistência de um resistor pode variar basicamente por dois motivos. Ou por variação de temperatura, isso aqui ajuda bastante a lembrar que se você aquece ou se naturalmente um resistor está aquecendo, a resistência dele vai aumentar. Isso aqui, por exemplo, garante que normalmente um resistor não é um resistor ôhmico. Lembrando que a gente já fez aula de resistores ôhmicos, né? Se você perdeu essa aula, você tem que procurar aí nos vídeos onde que está o início da aula de resistores para entender que no resistor ôhmico a resistência é constante. Se a temperatura vai variar, a resistência vai variar também. Não se trata de um resistor ôhmico, mas se trata de um resistor real, né? O resistor que normalmente a gente usa. Agora, isso aqui que é importante, de acordo com a segunda lei de Ohm, a variação do comprimento do resistor também vai variar a quantidade de resistência que ele pode executar. Quanto maior o comprimento, maior resistência. Isso aqui é base de funcionamento para um reostato. Principalmente se tratando de um reostato de curso, que é o que a gente normalmente usa, por exemplo, para variar intensidades de chuveiro elétrico, de ferro, torradeira. Quer dizer, esses aparelhos que são resistores propriamente dito, eles têm temperaturas de funcionamento. Como é que é esse lance? No seu sistema, principalmente nesse resistor que vai fazer efeito Joule, né, transformar energia elétrica em calor, o resistor não vai ter uma resistência só, você pode controlar essa resistência que é variável. Como é que isso funciona? Esse controle de temperatura vai ser executado justamente pelo tanto de corrente que esse resistor pode puxar. Lembrando, pessoal, que quanto mais resistência, menos corrente vai puxar, então menos intenso vai ser o seu funcionamento. Então, imagina que a hora que você vai tomar um banho, para escolher, por exemplo, as temperaturas de funcionamento do chuveiro, você mude e escolhe lá, inverno, para poder aquecer mais a água. Aquecer mais a água significa puxar mais corrente. Puxar mais corrente significa diminuir a resistência. Mais ou menos o que acontece, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é um possível circuito, né, que você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos de ligação para a corrente ter que passar por todos os resistores ou por apenas alguns deles, dependendo de onde você vai ligar. Por exemplo, se eu ligar uma conexão nesse ponto aqui, você vai ver, por exemplo, que esses resistores aqui à direita, eles não vão fazer parte do meu circuito, só esses dois. Agora, se eu ligar nesse ponto aqui, ao invés só de 2 fazerem parte do meu circuito, o circuito passa a ter, na ligação, 4 resistores. Ou seja, dessa posição para essa, eu aumentei de 2 para 4 resistores. Eu dobrei a quantidade de resistores, portanto, eu vou diminuir pela metade a corrente. No chuveiro elétrico, por exemplo, eu estaria passando daqui para cá e estaria esquentando menos a água, ok? Por exemplo, aqui nessa parte, nesse circuito todo, para poder funcionar com os 8 resistores, eu teria que ligar nesse ponto de conexão onde está o lápis aí. Ligando nesse ponto de conexão, eu teria o máximo de resistência e, portanto, o mínimo de corrente.
Quer dizer, isso aqui é uma simplificação do modelo de reostato, modelo esse que pode simplificar como que o resistor, enfim, uma associação de resistores pode ter a sua resistência variável. Bom, outro elemento importante é o fusível. Normalmente, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Às vezes, dentro de uma instalação elétrica, alguma coisa para de funcionar e é simplesmente trocar o fusível que ela volta a funcionar normalmente. Para que serve o fusível? Para proteção do circuito. O fusível, nas nossas representações de circuitos gráficos, vai ter esse símbolozinho aqui, às vezes com a letra F maiúscula acompanhando, mas ele serve de proteção de corrente mesmo. Ele define qual é a corrente máxima que pode passar por ali, aquela parte que ele está querendo proteger. Então imagina você que você está com um pedaço do circuito que você quer proteger para eventuais variações de corrente e que aquele sistema ali não suporta corrente, por exemplo, maiores do que 5 amperes. O que vai acontecer? Você vai pegar um fusível de 5 amperes e instalar bem na entrada desse sistema ou na parte dele que é suscetível